E se os maiores segredos do nosso futuro já tivessem sido escritos há milênios? Hoje, a gente vai tentar decifrar os sussurros de civilizações antigas que estão escondidos em textos que, quem sabe, podem até reescrever a nossa história. Olha, essa pergunta é bem provocadora, né? A ideia de que civilizações antigas deixaram mensagens pra gente não é exatamente nova. Mas e se não fossem só mitos? E se fossem, sei lá, manuais de instrução, avisos ou um tipo de conhecimento que a humanidade simplesmente esqueceu pelo caminho? É que quando a gente olha para as pirâmides ou para cidades antigas, a gente vê aquela grandeza física, né? Mas o verdadeiro tesouro pode estar nos textos que eles deixaram, códigos super complexos que até hoje desafiam a nossa compreensão. Então, vamos começar essa investigação com alguns dos casos mais fascinantes. Aquelas civilizações que simplesmente desapareceram e levaram seus segredos junto com elas. O contraste aqui é impressionante. Pensa só no Vale do Indo. Eles construíram cidades com um planejamento urbano incrível de verdade, mas a gente não consegue ler uma única palavra do que eles escreveram. O mesmo rola com os sumérios e os olmecas. A gente conhece as leis, a arte deles, mas a sabedoria por trás de tudo isso, bom, isso continua sendo um baita mistério. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Será que a gente está falando de avanços em astronomia, matemática, filosofia? Ou era algo que a nossa mente moderna nem consegue imaginar? A perda é simplesmente imensurável. Mas calma, nem toda esperança está perdida. A busca para decifrar esses códigos é uma das maiores aventuras intelectuais da humanidade. É uma verdadeira corrida contra o tempo para recuperar o que foi esquecido. E aqui a gente tem uma boa ideia do tamanho do desafio. De um lado, escritas como a Lineará e a Rongo-Rongo, que até hoje são enigmas completos. Mas o outro, um dos maiores sucessos da arqueologia, os hieróglifos egípcios. Isso prova que o que parece impossível pode sim se tornar possível. E essa aqui foi a chave de tudo. A famosa Pedra de Roseta funcionou como um superdecodificador, sabe? Foi o que permitiu que os estudiosos finalmente entendessem os hieróglifos. Ela literalmente transformou lendas e suposições em fatos históricos, em ciência, abrindo a janela para uma civilização inteira. Essa citação resume a busca perfeitamente, porque não se trata só de traduzir palavras, é sobre entender uma visão de mundo, a ciência, a filosofia que está contida em cada traço. É um convite para a gente olhar ainda mais fundo. Ok, mas decifrar as palavras é só o primeiro passo. E se esses textos não forem apenas registros históricos, mas algo muito, muito mais complexo? Pensa bem, durante séculos a gente leu essas histórias como mitos sobre deuses e monstros. Mas agora tem uma nova corrente de pensamento que sugere que, talvez, a gente esteja interpretando tudo errado. Talvez sejam descrições de eventos reais, eventos astronômicos, geológicos, que foram codificados numa linguagem simbólica. Olha só esses exemplos. Os textos dos caixões egípcios, que parecem guias para o além, podem, na verdade, conter mapas de estrelas super precisos. O Popol Vuh dos maias descreve batalhas divinas que se alinham, olha que loucura, perfeitamente com fenômenos celestes. Em todos eles parece que tem um segundo nível de significado muito mais profundo. Mas tá, por que tudo isso importa hoje, em pleno século XXI? Porque, por mais incrível que pareça, as perguntas que eles faziam são as mesmas que tiram o nosso sono hoje. A conexão é muito direta. Muitos textos antigos falam sobre a necessidade de viver em harmonia com a natureza, uma lição que a gente está aprendendo do jeito mais difícil agora, com a crise ambiental. Eles também debatiam a natureza da consciência, da realidade, temas que hoje estão lá na vanguarda da física quântica e da neurociência. No fundo, esses textos mostram pra gente que as grandes questões da humanidade não mudaram tanto assim. A gente continua sendo a mesma espécie, lidando com os mesmos dilemas existenciais, só que com tecnologias e cenários diferentes. E tudo isso nos leva a uma conclusão, uma ideia que pode mudar completamente o jeito como a gente enxerga a nossa própria história. Porque se a gente aceitar essa premissa, temos que repensar tudo. Aquela noção de que a história é uma linha reta de progresso, sabe? Do primitivo para o moderno, talvez ela esteja fundamentalmente errada. Em vez de uma linha reta, talvez o conhecimento seja cíclico. As civilizações atingem picos de sabedoria, de tecnologia e depois entram em colapso. E aí, muito desse saber se perde, só para ser redescoberto milênios depois por outra cultura. E essa mensagem final é muito poderosa.
A chave para os nossos desafios futuros pode não estar em novas invenções, mas em redescobrir uma sabedoria que a gente já possuiu um dia. Fica essa pergunta no ar. Pensar que talvez a gente não seja o auge da civilização, mas só a mais recente onda no oceano de conhecimento perdido e reencontrado, é uma ideia que nos coloca no nosso lugar e ao mesmo tempo é muito inspiradora. Algo para a gente refletir.